Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde. E vamos aguardar um momento aí enquanto o povo se conecta, o povo chega aí. Já quero glorificar a Deus por essa tarde, por esse momento em que estaremos mais uma vez falando um pouco aqui da palavra de Deus e de assuntos que são do nosso dia a dia. Deus seja louvado pela tua vida, que entra aí. Fica à vontade se quiser comentar, hein? Fica à vontade se você quiser falar alguma coisa. Deus abençoe a Diaconisa Lourdinha. Então, fique à vontade em nome de Jesus. Se quiser comentar algo, tirar alguma dúvida enquanto nós estaremos conversando, você fique à vontade, amém? Vamos orar rapidamente. Daqui a pouco o Diácono Marcos estará entrando e a gente vai bater um papo aqui sobre essa pandemia, sobre esse intervalo que nós tivemos nos cultos presenciais, como isso afetou ou não afetou a igreja de um modo geral. Amém? Você é nosso convidado, feche os teus olhos, vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, Deus, queremos te agradecer, Senhor, nessa tarde, por mais uma vez estarmos em tua presença, Senhor. Que o teu Espírito seja o condutor desta tarde, ó Deus, que tudo seja para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Nada é feito, Senhor, pelo nome de alguém, nada é feito para a promoção do nome de ninguém. Ó Deus, apenas o teu nome, apenas propagar o teu evangelho, fazer a tua vontade, ouvir a tua voz e propagar aquilo, Senhor, que tu deixou como verdade absoluta, como a nossa regra de fé e conduta, para a honra e louvor do teu nome, para que um dia possamos chegar até a ti e possamos morar contigo na eternidade. Nos ajuda como igreja, ó Deus, nos ajuda como servos, como pessoa, como indivíduos, e que essa tarde possamos ser edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Está me dando para me ouvir aí direitinho? Quem entrou aí, dá para me ouvir? Dá para ouvir bem? Ok? Só me dá um retorno aí para eu saber se vocês conseguem me ouvir bem. Amém? Eu vou estar chamando aqui o Marcos para nós começarmos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu já passei o convite para o Marco e a gente vai começar a conversar sobre o tema em nome de Jesus. Irmãos, a gente sabe que esse período em que nós estivemos em isolamento, esse período que nós estivemos distantes, né, um do outro, os cultos eram em lives, né? Existia apenas esse culto à distância. Algumas poucas pessoas podiam estar presentes, né? Iam somente aqueles que iriam gravar a live, e todos os membros estavam em casa. É bem verdade que nem todas as igrejas, obrigado aí, Diaconisa Lourdinha, pelo retorno, nem todas as igrejas estavam seguindo, né? Algumas não fizeram isolamento, algumas continuaram com seus cultos presenciais, e o objetivo aqui não é criar essa questão, criar essa discussão, né? Se erraram ou se não erraram. A paz do Senhor, Luciano, Deus te abençoe. A questão aqui é nós conversarmos sobre como isso afetou a igreja, né? Como isso de certo modo afetou o nosso relacionamento com Deus, se é que afetou, né? Se alguém se sentiu afetado, se alguém não se sentiu, amém? Aqui tá
Glória a Jesus. Se isso afetou ou se não afetou, né, o nosso relacionamento com Deus, como a igreja se comportou nesse período. Ô, glória a Jesus. Amém. Deus abençoe, Marco. Tá dando para ouvir direitinho aí? Glória a Deus. Quer saudar o pessoal aí? Dá para ver. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Então tá ótimo. Então, estou começando aqui, Marcos, introduzindo o assunto. Irmãos, da última live, a minha cabeça ficou cortada. Se não estiver me aparecendo aí direito, vocês me avisam, porque da última vez ficou aparecendo do meu nariz para baixo. A minha esposa me gritou para afastar a câmera, né? Então, se não estiver dando para me ver direitinho, me avisa aí, que eu estou aprendendo a mexer com esse negócio. Mas então, nós estamos falando aqui sobre essa pandemia, né? Esse distanciamento social e como isso afetou ou não afetou a igreja, né? Esses cultos à distância em que somente aqueles que estavam gravando, né, a live, que estavam se dirigindo, algumas igrejas não seguiram, né, o distanciamento, continuaram com os cultos normais. E como eu falei anteriormente, antes do Marcos entrar aqui, a nossa ideia não é criar essa polêmica, não é discutir o acerto ou o erro, mas como isso de fato chegou à igreja, né? A gente sabe que desde os primórdios o nosso relacionamento com Deus não é baseado, né, não está a sua base é simplesmente no templo. Desde que se entende por crente, a gente aprende a ter um relacionamento com Deus além do templo, né? além dos cultos, a saber lidar com o relacionamento com Deus além de estar na igreja. Mas acredito que tenha sido um período em que pegou alguns, diz assim, de surpresa, né? E lidar com essa questão de não poder ir mais ao culto afetou, acredito eu, né, o relacionamento de alguns que mediam, né, ou tinham apenas na igreja a recarga espiritual para se manter no relacionamento com Deus. Né, Marco? Então era essa ideia que eu queria trazer. Quer deixar alguma coisa, já alguma ponderação com a gente? A paz do Senhor, ué. A Tudo paz do bom? Senhor. Tudo bom, graças a Deus. Eu tô te vendo bem, entendeu? Tá bem focado, tá bem focado. Glória a Deus. Uma boa tarde ao povo que está conectado, que vai assistir conosco. Wellington, o tema ele é muito bem colocado por dias atuais, porque essa pandemia ela não veio só para uma determinada pessoa. Essa pandemia veio para o mundo, tanto ímpio como não, crente. Como você falou muito bem, frisou, o retorno da igreja aos cultos, né? Depois dessa crise, dessa pandemia, a gente percebe três pontos muito importantes. Primeiro, quem estava dentro e nunca foram. Segundo, quem pensou que era, nunca foi. E atingiu realmente os crentes que queriam, mas foi pego no início da sua caminhada. Ou seja, eles não tinham o costume de buscar Deus em casa. Era necessário que eles tivessem um culto presencial, em massa, ver o pastor falando, ver alguém orando ali. E essa pandemia colocou esse povo dentro de casa. E realmente, e realmente eles, meu amigo, foram atingidos Em de cheio. cheio. Por quê? A vida espiritual deles não estavam ainda preparados para a tamanha crise. Se for colocar por nós, evangélicos, um pouco mais de tempo, quem já vivenciou uma crise dessa? É verdade.
Quem já passou por isso? Sem precedente, né, mano? Então, eu, você, de repente, quem está nos ouvindo, vai parar para pensar e dizer: qual foi o dia que enfrentou uma crise dessa? É verdade. O que fazer? O que devemos fazer? Que orientação nós temos de, de colocar em prática para a gente não desanimar, para a gente não enfraquecer, para a gente não se desviar do foco que é Cristo? Então, todos nós estamos despreparados para isso. Todos nós. Tanto é que viemos cantar o hino da harpa na janela. É verdade. Não é Foi se verdade, Ed? criando, né, estratégias, foi se criando Isso. ferramentas, né, para poder tentar O que é, vivenciar isso. o que é verdade. Então, eu só peguei um texto bíblico aqui em Gênesis, não vou Sim. nem, eu não vou destruchar, só vou aplicar. Foi quando surgiu a crise na vida de Isaac, no capítulo 26 de Gênesis. Qual foi a intenção dele? Na mente ele pensou: vou voltar para o Egito. A crise chegou, a primeira coisa que ele pensa: vou voltar para o Egito, porque ele sabia que no Egito ele teria alguns recursos. É verdade. Aleluia. Trazendo para os dias atuais e colocando o Egito como uma porta negativa, quantos voltaram para o Egito nessa pandemia? É verdade. Quantos? Quantos que você não está vendo no culto? É Aqueles que verdade. você estava vendo, não é isso? A gente não está vendo esses crentes, mas nas igrejas, nos cultos. Estão em casa, estão com medo, estão apavorados, esfriaram na fé, não É sabe nem verdade. se é crente mais, Ainda estão nessa entendeu? crise, né? A crise, Entraram ela, numa crise pessoal. perfeitamente. Ou seja, já está, já está acontecendo o culto presencial, mas você não está vendo eles. É verdade. Você não está vendo eles na igreja. Cadê eles? Entendeu? O que é bom, como você colocou no tema, é a comunhão. Eu acredito que um crente que não sente falta do culto presencial, ele nunca fez parte do corpo. Do corpo. É Ué, verdade. não é verdade? É verdade. É um membro ajudando o outro, é o corpo. Cristo é o cabeça. Se eu não sinto falta do culto presencial, eu estava convencido, não convertido. Porque o culto presencial é o que vai me ajudar espiritualmente. Isso Nas aí. áreas que eu estou fraco, que você está forte. Na É área que exatamente. você está fraco e eu estou forte. A gente vai dar as mãos e vamos orar um pelos outros. O culto presencial, ele é importantíssimo para os crentes. Sendo que muitos hoje, devido a essa pandemia, como eu posso dizer, Wesley? Assim, espiritualmente, estavam Uhum. muito fracos, participando dos cultos, mas fracos, participando até mesmo dos eventos, de departamento, mas estavam fracos. Veio a Exatamente. pandemia, veio a pandemia, ó, Assoprou. assoprou como folha seca. Exatamente. Eu estava analisando, Marcos, que eu até cheguei a falar isso uma vez numa live, porque a pandemia ela vem e joga para o isolamento, só que o trabalhar do adversário ele continuou atuando, né? Ele continuou Perfeito. atuando porque a mente estava disponível para ele atuar, né? O coração, a alma, então as flechas, os dardos, eles continuaram sendo enviados e alguns de nós, uns por fragilidade, outros por início de caminhada, outros porque estavam já desconexos da videira, não identificaram que as armas ainda eram as mesmas. Você ainda tinha As oração, mesmas, não mudou.
Exato, você Perfeito, ainda perfeito. tinha a Bíblia, você ainda tinha o clamor, né? Você podia se comunicar. Eu ficava, às vezes, olhando as lives que eu fazia, porque a maioria das lives da igreja eu estava ali na responsabilidade. Você tinha, às vezes, 10, 15 crentes numa igreja de 100, que você sabe que tem internet, você sabe que está em casa, mas não tinha o desejo de abrir e de ouvir o culto, de receber as Isso, bênçãos que vinha, né? Por mais que fosse a distância, adivinha do culto algumas bênçãos, alguns reforços espirituais, né? E essas pessoas que estavam em todas as lives, hoje você vê que no primeiro culto presencial ela estava lá. Quer dizer, a sede não mudou, né? E isso que é interessante, a sede dele não mudou, mesmo que tenha mudado o estilo de culto. isso, perfeito, perfeito. O que você fez aí, a sua colocação tá perfeito. As armas não mudaram. Perfeito. Ou seja, o inimigo veio, ele veio junto e aproveitou essa fragilidade, né? Isso aí. Ele aproveitou essa fragilidade, encurralou os crentes, encurralou. Sendo que dentro de casa eu posso cultuar, dentro de casa eu tenho a live da minha igreja, eu tenho a palavra do meu pastor, de um convidado do meu pastor, O que não eu faltou foi tenho live, né, Marco? O não que não falta, é isso faltou, aí. o É que isso aí. O não que não faltou foi faltou live. foi live. Entendeu? Sendo que o sentar, ligar o aparelho e esperar a live, o tempo da palavra, aí o dedinho coça, né, irmão? Vou ver outra coisa. É Daqui isso a aí. pouco eu volto. Pô, E não daqui a volta. pouco volta nada. Volta A nada. mente já foi, já está dominada, ou seja, não está na intenção realmente de se fortalecer dentro de casa. É isso aí. Esse foi o período de buscar dentro de casa e se É isso aí. fortalecer dentro de casa. Aí É a isso gente aí. encontra, nos dias atuais, hoje, principalmente, eu vou tirar pela igreja que eu pertenço. Se você ver a live do meu pastor, tu vai ver ele falando todo final de culto. Cadê você, crente? Aonde vocês estão cultuando? É isso aí. Aonde vocês estão tomando santa ceia? Meu O Deus. meu pastor, olha que ele, né, bate na tecla. Mas quando ele começou com o culto presencial, é, com toda, com toda a precaução, ele percebeu que o público não é mais o mesmo. Entendeu? É isso Não aí. é mais o mesmo. Glória a Cadê o Deus. povo? É verdade. Cadê o povo? Que levantava a mão toda a quinta da vitória, culto da palavra, 2 cultos domingo. Cadê o povo? É isso aí. A gente passou por uma experiência. Eu estava conversando, engraçado que eu estava conversando há umas horas atrás com um amigo meu, pastor Gabriel, Gabriel Oliveira, lá da Maré, e eu perguntei como é que está o retorno dos cultos a ele. Rapaz, o pessoal voltou com tudo, mas tem gente que ainda está receoso e tal. E eu falei para ele, interessante é que aquelas pessoas que batiam nos pastores que não abriam a igreja porque estava com medo, que queria cultuar presencialmente, não apareceram ainda, né? E Isso, o que é interessante, Marcos, ontem, o que mais se via na nossa igreja eram ímpios. As quartas enche de pessoas ímpias e tem muitos membros que estão em casa. Então você vê que o público mudou. Você vê que existe ali uma percepção de que você uma vê de fé, quem realmente achou que precisa. De repente a pandemia deu um choque em quem estava entre querer ser crente, não querer, aceito Jesus, não aceito. A pandemia de repente deu um choque. Aqueles crentes que já não queriam ir mesmo, já assumiram, né, que não vão, né? E você vê que o público está mudando. Essa tua colocação foi muito interessante. Você vê que o público está mudando. Tem gente que vieram isso, com muito mais sede, como se fosse uma corça, mesmo bramando pelas águas. Tem gente que estava toda e está voltando devagar, né? Porque a pandemia afetou a sua espiritualidade. E tem outras pessoas que voltam mais fortes ainda, como eu conversava com a minha cunhada aqui, de Diaconisa Danúbio, que está ouvindo, que para aqueles, irmãos, que estavam o tempo inteiro na obra, isso não afetou, pelo contrário, parece que foi um descanso.
Você descansou de estar o tempo inteiro ali naquela batida e conseguiu não afetar a sua vida espiritual. Né? Porque a gente veio de anos muito corridos, né? De muita preocupação com eventos, congressos, né? Com mega eventos, com coisas enormes, com eventos enormes de grande custo, de grandes pregadores. E agora, quando a coisa volta, você está mais descansado e com a percepção do que realmente é importante. Caraca, eu pensava em muita coisa que nem era tão vital assim. Não é verdade? Fala comigo. É uma coisa que a gente, por exemplo, a gente como crente, a gente fica assim, ué, quando o povo estava na crise, botava no Facebook assim, depois disso virá um grande avivamento. Cadê? Cadê? Cadê Cadê? eles? É verdade. Entendeu o que eu estou falando? É uma dependência dos outros. Eles mesmos não buscaram por isso. Verdade. Eu ministrei uma palavra na Matriz de Madureira, dia 1º de maio. Eu vou pregar em muitos lugares, em outros. Quando o Gideão, ele pega o lagar, que era para amassar uva, né? Ele bota o trigo e amassa. É. O Edson, a crise já tinha 7 anos. Verdade. O que ele pensou? Não vou fazer igual meus pais. Eu vou fazer algo diferente. Glória a Jesus. Escondido, escondido, mas diferente. Ele foi amassar trigo no lagar. O que é que aconteceu? Isso aqui é lindo. Ele chamou a presença de Deus. Ele chamou a Glória a presença Jesus. de Deus e ocultou o que ele estava fazendo dos inimigos. Ou É isso aí. seja, no tempo da crise, muitas das vezes, não é para eu mostrar o que eu estou fazendo. Aleluia. É para eu fazer algo particular. É isso aí. Aleluia. É algo Glória a Jesus. particular. É algo particular. Para chamar a atenção do Deus Todo-Poderoso. Porque a crise já está global. Ela já É está verdade. global. E o inimigo, ele aproveita essa nuvem para fazer o que tem que ser feito. Sendo É que isso aí. ele não encontrou crente avisando, mostrando, falando, filmando o que estava fazendo. E época de crise é para a gente se guardar. É isso aí. O que você falou, nós estávamos na batalha, veio a crise, a gente veio respirar. É isso aí. Aleluia. Glória a Jesus. É Viemos isso aí. respirar, É isso aí. entendeu? Enquanto para Viemos alguns foi respirar como? desespero, para a gente foi respiro, né? Foi um descanso, Perfeitamente. na verdade, porque a gente sabia que o inimigo não ia mudar, né? O que eu acho interessante, Marco, a gente usando essa linha que a gente está trabalhando, que a gente está discutindo, a gente viu, poxa, uma vez eu conversando sobre uma live, poxa, Welles, por que tanta gente está entrando em depressão? Se é tão fácil assim você ter uma vida com Deus, por que a depressão aflorou? Por que a crise de ansiedade bateu mais forte? A questão é que dentro de um isolamento, você não tinha mais o refúgio de ir para a igreja, né? Quando abatia a ansiedade, batia a depressão, você corria para a igreja, né? E se desligava daquele sentimento. Mas camuflava a tristeza indo trabalhar, distraía a mente com o trabalho, distraía a mente malhando, distraía a mente indo para a igreja, e a pandemia trouxe, né, a exigência, vamos dizer assim, de enfrentar de cara o problema. Isso. E aí saber qual é a estrutura que você tem para resolver o problema. E isso aconteceu nas famílias, né, no relacionamento com o marido, com a esposa, no relacionamento dos filhos com os pais. É uma época de enfrentamento. Né? E quem sabe não é o momento da gente resolver tudo para se tornar uma igreja mais forte. Né? Porque se a casa estiver estruturada, somos uma igreja mais forte, não é verdade? Perfeito. Perfeito. É a coisa da depressão, a ansiedade, a crise do pânico. Teve gente dentro de casa me mandando pelo zap para orar porque estava em crise de pânico das notícias negativas. Aí qual é a ação? Desliga o aparelho, vai para o seu quarto,
dobre o joelho, Isso aí. vai orar, vai cantar um hino da harpa, vai ler um salmo, É isso para aí. ver que a sua mente desfoca, sai do Isso aí. foco da crise. Não é isso? É Davi, isso ele é o aí. maior professor. Nas maiores crises, ele vai dizer: eu vou me confortar nos ombros do Pai. Ou É seja, isso aí. surgir a crise, Davi, eu vou descansar no Senhor. Surgir a crise, Davi dizia: eu confio no meu Deus, vou descansar no meu Deus. Ou seja, É isso se a aí. gente não colocar a mente para funcionar dessa forma, com certeza a gente seria mais um desses que estão em casa, desses que E estão a... fora da igreja. Por É quê? isso aí. Porque não tem o que fazer, Welles. Não É tem o que verdade. fazer. A pessoa está dentro de casa, não quer respirar, que está com medo. Se espirrar, está com medo. Se tossir, está com medo. Se for comprar pão, está com medo. Ou seja, não vai sair de casa. O É isso pânico aí. já tomou conta. O pânico já tomou conta. E o que a gente tem de favorável à volta do escuto presencial é exatamente isso aqui. É exatamente a comunhão. É isso É, aí. é, é, é a válvula de escape, eu costumo dizer. Você procurar uma consagração, você procurar um culto aonde Deus se manifesta, É isso aí. aonde você vai ouvir uma palavra rema, é onde o crente se fortalece. Não encontrando isso, Wes, me perdoe, mas a pessoa não vai conseguir resistir, vai ficando fraquinho, fraquinho até desaparecer da igreja. É verdade. A gente precisa de um foco, né? E de uma decisão. Né? Tudo na nossa vida é por decisão. Se eu quiser dar vazão àquilo que eu sinto de ruim, eu vou dar vazão àquilo. E aquilo vai acabar me consumindo. A partir do momento que eu entendo, eu enxergo que há um escape, eu preciso ir em direção àquilo, né? A gente, sempre que eu preciso ou necessito, eu busco conselho com alguém, pergunto a alguém, como eu estava conversando hoje com o pastor Gabriel, né? Como isso tem atingido, como é que a coisa está voltando. Né? Às vezes você em casa, como eu, por exemplo, você é desempregado, não pode sair, tua filha faz parte do grupo de risco, como a minha, que é cardiopata, né? Você não tem trabalho, não tem renda, aí vem o auxílio emergencial, aí você pensa que vai dar, daqui a pouco não dá. Então, quer dizer, todo esse turbilhão de coisas tenta nos afligir a um ponto de nos parar. A minha decisão foi continuar buscando. Né? Tinha a oportunidade, pela misericórdia de ir às lives, então eu podia ir à igreja, assistir o culto ali, mesmo que só gravando, né? Ou em alguns participando. A minha esposa estava em casa, minha filha estava em casa, então existia uma necessidade ali familiar de manter a chama acesa, né? E tudo isso também, Marco, quando a gente não pode ir, ela está dentro da oração, né? A oração ela é a chave A das chave de tudo. condições, né? A chave de A tudo, oração exatamente. é. Se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro principalmente, eu não vou conseguir me manter. Eu não vou conseguir nem força para me levantar e ir em direção à ajuda, né? A, a Rosideide Maurício colocou aqui, ó, no comentário aí, ó. A oração é a solução para tudo. Ah, é verdade, Rosineide. É isso Ou aí. seja, a oração ela é o combustível, ela é o alimento espiritual de uma vida de um crente. A oração ela te fortalece em todas as áreas, porque é você falando com Deus, é você tendo um tempo para o seu Deus. A oração ela te coloca exatamente numa posição de desafio para desafiar o que está por Glória a vir. Jesus. É quem tem, é quem tem vida de oração. Tanto é, se você procurar os mais antigos e sentar com eles, eles vão ficar rindo da gente.
Verdade. A gente ora pouco. Eles vão, sabe por quê? Elas vão falar assim: vocês estão com medo do quê? Foi isso que eu escutei. Ai, meu Deus. Você está com medo de quê? Entendeu? A vida de Jesus, oração Deus. te dá a convicção, te dá a certeza, aleluia, que o Deus que tu serve está acima de tudo. Glória a Jesus. A vida de oração, ela te dá essa base, É verdade. essa coluna, essa firmeza, né? Aleluia, que nós precisamos Glória ter. a Jesus. Ou seja, passamos a pandemia, ainda está por aí, mas já não está do jeito que Ainda estava, estamos, né? Mas ainda Isso. estamos vivenciando, sendo que, se você for ver, os que menos comparecem hoje nas igrejas são esses que não têm vida de oração, não têm comprometimento com oração. Depende muito da tua vida espiritual. Verdade. Depende muito da nossa vida espiritual. São pessoas que não acreditavam num momento como esse, num período como esse. A igreja fechada, não tem culto, eu tenho que ficar em casa, não tenho o hábito de orar, não tenho o hábito de ler a Bíblia. Ó, já pegou. Pegou. Já pegou porque você não tem o hábito. Você sempre esperava de alguém. E agora a exigência de si próprio. Esperava Da do sua templo, própria, né? da Esperava tua do vida templo a agora. força. Esperava do É templo isso aí. a armadura, né? O templo é que mantinha. Isso. Uma vez eu ouvi um pregador lá na igreja que ele falou assim: olha, eu ouço muito que aqui você recarrega suas baterias. Mas será que você não tem um carregador em casa? Né? Então, quer dizer, usando as pessoas diz que você pode ter uma vida em casa. E essa vida de oração anti-pandemia é que nos dá condições para viver esse intervalo. Né? Uma das coisas que a gente trouxe como temática hoje, né, Marco, é esse intervalo. O que eu fiz, né, nesse intervalo? O que eu... Exatamente. O que eu Perfeito. fiz desse intervalo? Porque, Marco, se eu voltar dessa pandemia, né, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, não lembro quem, falou assim: quando é que a gente volta ao normal? Eu falei: ao normal não volta nunca. Porque se eu voltar ao normal, eu não aprendi nada com essa crise. Né? Nada. Se eu voltar ao normal, nada foi aprendido, nada foi absorvido. Porque a pandemia veio mostrar que muita coisa que a gente vivia era desnecessário, né? Estava longe de ser necessário. A gente gastava muita energia com aquilo que não ia me trazer uma vida melhor com Deus, uma estrutura melhor com Deus, veio trazer para a gente o que era realmente importante, veio colocar no lugar alguns crentes, né? Em relação à sua família, porque essa pandemia não respeitou ministério, não respeitou pastorado, não Nada. respeitou Perfeito. cargo, não respeitou nada. Nada. Quem teve, Vem para todos. Exatamente, quem Jesus teve que levar, levou, e se eu estou aqui é porque ainda tem alguma coisa para fazer. Então, se eu não aprendi nada, acabou, eu não sei nem quando é que eu vou aprender agora, né? Porque quando a gente volta ao normal? Nunca. Se eu voltar ao normal, eu não aprendi nada. Não tem Concorda como. comigo? É isso aí que eu quero dizer, assim, dentro do assunto. A volta aos cultos presencial, o avivamento é isso aí. O avivamento é não querer ser como antes. Exatamente. A crise me ensinou a ser mais. Glória a Me Jesus. ensinou a ter mais comunhão. Me ensinou a ser mais crente, a ser mais fiel, a ser mais separado. A É isso crise, aí. a gente tem que tirar da crise os pontos positivos dela. É isso aí. Porque os negativos já existem. Já Já estão existem. patentes, né? Já estão aí na nossa cara. É isso aí. Agora, o que tiramos de bom? Voltou os cultos. Como é que eu voltei? É isso Dando aí. a paz do Senhor, irmão. Eita glória. Chorando,
quando canta o hino da harpa. Levanta a mão, vamos adorar com vontade. Glória a Entendeu? Jesus. Jesus está voltando. Jesus vai vir buscar a tua igreja. Aleluia. Como é que eu voltei? Glória. Aleluia. Como é que eu voltei depois dessa crise? Desse sinal que Deus permitiu a gente presenciar. Como eu estou? Acreditando mais. É daqui a pouco. A colheita é daqui a pouco, Edson. É verdade. Não vai demorar muito. É verdade. Como é que eu estou? Como é que a minha família está? Como é que eu estou com a minha igreja? Como é que eu estou com meus irmãos? Como é que eu estou com o meu pastor? Como é que eu estou com o meu ministério que Deus confiou a mim? Se eu não conseguir avaliar nesse período, meu Deus. Entendeu? A gente para pensar e fica olhando igual eu estou aqui dentro do quarto. Tu sabe do meu problema? Ou seja, do que eu tenho que tirar de bom? Do que eu tenho que tirar de bom? Um exemplo, o que é essa pandemia para o que eu estou vivendo desde o ano de 2018? É verdade. Entendeu? A diferença é que a pandemia veio para geral. Exatamente. E tem alguns processos que são individuais, né? E o meu processo é individual. Aleluia. Glória, Jesus. Então, eu aprendi com uma professora sobre a gratidão. Gratidão não é só agradecer por aquilo que você faz de bom para mim. Gratidão é eu vendo tudo errado, negativamente na minha vida, mas mesmo assim eu vou tirar algumas coisas positivas e vou dizer para Jesus, muito obrigado. Isso é demagogia, né, Marco? Não é a questão de positivismo, de negativismo, ou de relativizar a vontade de Deus. Não, é verdadeiramente você enxergar. Porque se a gente olhar, é o que você falou, o que está errado, o que está doendo, né, o que causa sofrimento já está patente. Mas eu preciso identificar o que eu aprendo, né? Identificar o que isso vai mudar na minha vida. E se pararmos para pensar, quantos de nós não teve, de nós crentes que eu digo, não teve essa oportunidade da pandemia de ajustar as coisas. Porque eu sempre penso o seguinte, Marco, quando Deus, por exemplo, usa em profecia alguém para dizer, olha, se conserta, não estou me agradando disso, aquilo ali é a bondade e o amor, de nos mostrar que a gente precisa acertar algo, né? Ele não veio antes de te dar a oportunidade de você ajustar. Então a igreja hoje teve uma oportunidade de ajustar coisas sem que houvesse um juízo, antes de um juízo, vamos dizer assim, né? Houve uma oportunidade de a gente enxergar o que é importante, o que estava faltando, o que precisa ser enxertado, né? Então trouxe esse, como você falou, foi algo global, algo mundial. Ninguém, como eu falei, nem o mais negativo homem da face da Terra imaginou 2020 desse jeito, né? A gente em janeiro, lá na igreja, né? A gente brinca, a gente se degladiando lá para arrumar data, meu congresso, meu culto, meu aquilo, e pegar dinheiro ali, arrumar dinheiro aqui, e feira disso, feira daquilo, montamos toda uma agenda, para no terceiro mês do ano, pum, acabou. Todo o planejamento por água abaixo, né? É uma ordem do céu. A coisa vai andar quando eu permitir que ela ande, né? Eu estava lendo, antes de a gente entrar aqui, eu estava lendo a passagem de Noé, que o pessoal fala muito dos 40 dias de chuva, né? Mas uma coisa que às vezes a pessoa não percebe é que quando começou a cair a primeira gota de água, foi no ano 600. Noé foi ouvir a voz dizendo, sai da arca, no ano 601. Noé fica um ano dentro da arca, já acabou a chuva, a água está descendo, uma hora a água já desceu, mas ele ainda tinha que continuar ali na arca. E quando ele sai, exatamente, ele tinha que esperar. Pô, a água ficou quase 7 metros acima do mais alto monte, então tinha muita coisa para descer ali, e ele teve que esperar um tempo, e ali ele teve uma oportunidade. E aí ele vai ter uma outra oportunidade mais tremenda ainda quando sai da arca, que é o nosso caso. A gente teve um período
né, de confinamento, por assim dizer, que a gente teve que lidar com emoções, lidar com relacionamento, ajustar as arestas, e ali a oportunidade de melhorar, né? Para quando a coisa vier a acontecer, nós temos pessoas diferentes. Então, hoje, entrar pela igreja, se eu não enxergo isso como um objetivo, além da vida, um objetivo vital, um privilégio vital, perdão, eu não aprendi nada com a pandemia. Se eu É isso que eu posso, tô falando. se hoje eu escolher um culto que eu quero ir, irmão, não aprendi nada. Pô, Não é aprendeu nada, possível. aprendeu nada. Não é, Marcos? Aprendeu nada. Eu falo isso, não, a crise, o crente, ele teve que amadurecer, né? A crise fez alguns crentes amadurecer e perceber também. Não é a última laranja do saco, não é a última não é a última Coca-Cola do deserto, Meu Jesus. É entendeu? verdade. A crise veio para mostrar, não tem ninguém maior nem menor, É isso entendeu? aí. Tá todo mundo, igual tu falou, dentro da arca. É isso A aí. crise veio para todo mundo, não pode É isso andar aí. na rua, tem que botar máscara. É isso Tá aí. todo mundo do mesmo jeitinho, ou seja, é entender dentro desse período a qual já estamos atravessando e passando, graças a Deus, é o que eu tenho que ser agora, É isso como aí. eu tenho que ser agora. O que eu falo na obra, no evangelismo, É nos isso aí. departamentos, dentro da minha igreja, no meu ministério, no meu É isso aí. servir, o que eu tenho que fazer de melhor. É diferente, né? Por quê? Porque a crise veio, levou crente e não crente. É isso aí. Aí pode ter alguém aí nos assistindo, esperando o ano acabar para começar. É, não dá. E não é. E não é porque a crise, ela veio, não avisou que viria. É verdade. Glória a Deus. Para nós, a gente quer profetizar tempos melhores, não É, é isso? Tempos melhores, mas a gente tem que aproveitar esse momento agora e fazer o melhor que podemos fazer. O melhor, entendeu? Em todas as áreas. Procurar fazer o melhor para Deus, para a igreja, para a família, para o ministério, para a sua vida pessoal. O melhor, ou seja, para que depois não venha se arrepender. Ah, eu tive tempo, não fiz. Ah, eu tive oportunidade, não fiz. A crise, não deixou. Não, não. Dá para fazer. Foi como você falou. Dá para fazer. Tá dentro de casa, liga a live da tua igreja. é isso Vai aí. ouvir o teu pastor pregar. É isso aí. Exatamente. Vai ouvir. Ah, fiquei em casa. Vai ficar fraco, vai ficar difícil de cultuar, vai ficar difícil de voltar para a igreja. Os Verdade. cultos presencial voltou, já estão aí, e a pessoa não consegue dar um passo para voltar a cultuar a Deus como antes. Ou seja, a crise conseguiu congelar a vida espiritual de muita gente. E esse é o perigo, né, Muita gente, Marco? Porque se é entendeu? o momento que você tem para se encontrar, a pessoa se perdeu, né? O período que ela tinha para se encontrar ali espiritualmente, medir o seu relacionamento e sobrepujar, né, o relacionamento, né? Era um momento de você utilizar a fé de um modo positivo e mais real, né? Porque você está de frente para a situação, você estava de frente para os sentimentos, para os relacionamentos, então você tinha que se fazer utilizar da sua fé e daquilo que você mesmo pregava. Era uma hora de viver o que se pregava e de ver o que se ouviu. Porque, por mais que a pessoa Isso, fosse, mas eu não pregava, eu não cantava, mas a fé vem pelo ouvir. Então você ouviu várias vezes, é hora de botar em prática a falta do recurso, porque a gente sabe como é difícil, a gente sabe que no céu não falta recursos, né? Mas você não poder gerir esses recursos,
Você não poder, a hora que bateu a aflição, correr para um templo, correr para um culto, assustou muitos, em vez de trazer a eles a mentalidade que não, eu tenho ferramentas para vencer isso, né? E como é que a pessoa podia ganhar esse alerta, né, Marcos? Ouvindo as lives, vendo os É cultos, isso aí. ele ouvir palavras de, você tem, como eu fiz uma live uma vez, de que em nós existiam todas as ferramentas para passar por isso. Não precisava buscar fora, em mim mesmo eu tenho todas as ferramentas. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a Bíblia, eu tenho a oração, eu tenho lives, eu tenho cultos online, eu tenho o telefone do meu pastor, eu tenho o telefone da minha missionária, eu tenho o telefone de amigos. É só querer ficar vivo, não é? É só querer ficar vivo. Isso não pode ser uma oportunidade de eu abandonar, porque uma hora o processo passa, a crise passa, e aí eu tenho ou a reprovação ou a aprovação para continuar, não é? Quem vou ser eu? Quem eu serei depois de todo esse processo? Né? Aonde eu vou conseguir chegar agora? Porque é muito interessante quando a Bíblia usa nada da Bíblia por acaso, óbvio, mas a ordem que o versículo é escrito, quando ele diz que a tribulação produz paciência, paciência, perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência não nos confunde, né? Então, essa esperança, essa experiência que é trazida pela tribulação e antes depois da tribulação traz a paciência, é que determina como a gente consegue passar por essa linha de vida, de processo que a gente tem de provações, né? Então, Sim. sair agora não é só uma oportunidade, é a oportunidade, né? Eu passei, Deus me manteve vivo por algum motivo, Deus não erra, né? Me manteve vivo por algum motivo. Agora eu tenho condições de avaliar o que é meu ministério, qual é o lugar do ministério, qual é o lugar da minha família, qual é o lugar do meu relacionamento, perceber que ir para a igreja, como você falou no começo, é importante, o corpo a corpo, a conversa, o abraço do membro, né? A vivência, a comunhão, você vai... Se você, Marco, eu fico pensando em casa, se a pessoa não aprendeu, meu Deus, se não fez falta a comunhão, se não fez falta os cultos, se não fez falta o abraço, eu não sei que tipo de crente era antes, né? De repente aparentava ser e não era, não é verdade? Isso, a fantasia na mente, né? Cria-se uma fantasia que ser evangélico é aquilo ali. Sendo que essa crise, como você colocou, ela veio e Deus também veio para nos ensinar o que é ser igreja, né? A igreja fora do templo. É isso aí. A igreja dentro de casa, o nosso comportamento, a nossa vida espiritual, sem os cultos presencial. O que nós fizemos Exatamente. para continuar mantendo a lamparina acesa. É mais ou menos isso. Entendeu? Manter a lamparina acesa. Ou É seja, isso aí. oramos muito, oramos pouco, mas oramos. Lemos muito a Bíblia, lemos pouco, mas lemos. É isso Eu aí. vi uma live, mas viu a live da É sua isso aí. igreja, comentou, entrou no grupo de oração, orou 1 minuto, buscou, para que eles pudessem entender assim de uma forma melhor, para que eles possam entender, melhor dizendo, de uma forma melhor. Eu já falei isso no início, vou repetir. É entrar na igreja hoje, meu amigo, e se perguntar como eu estou, de que o que eu estou sentindo falta. Sentar no banco da igreja, senta no banco da igreja, olha para os músicos, olha para os levitas e dizer do que eu estou sentindo falta. Glória a Deus. Porque o culto presencial é isso. É a saudade de Jerusalém. Glória a Aleluia. Deus. Na época do cativeiro, os filhos de Corá estavam sentindo no rio Tigre. Foi isso. O salmista diz claramente, o filho de Corá, ele vai dizer
que até o pardal e a andorinha acharam casa. E eles não tinham mais casa. A Saudade de casa. andorinha faz um ninho para si no altar da casa de Deus. E ele, sem poder cantar, sem poder tocar, sem poder exercer o seu ministério e com saudade de Jerusalém. Essa crise é para causar isso em nós. Esse sentimento, né? Saudade de cultuar, saudade da casa de Deus, saudade de ouvir o meu pastor Sidney pregar, pastor Silas Malafaia pregar. A ovelha precisa sentir essa falta. Ela precisa. Porque a crise, ela afastou os membros da comunhão, mas não afastou eles da igreja, porque nós somos a igreja. É verdade. Mas a comunhão está voltando aos poucos. E então é agora que é a hora desses crentes voltar para a igreja, cara. E voltar com tudo, né, mano? Sem reserva. É hora para voltar. Sem reserva. É isso aí. Sem reserva, vim. É isso aí. Vim para se largar no altar. Se desmanchar na igreja. Chorar, dar glória, falar em línguas estranhas, adorar. É agora, a hora é agora. Para ver o que vai acontecer. É isso aí. Marcos, a gente vai partir para o final agora. Só vou te pedir para encerrar o nosso pensamento. Eu deixo a minha palavra também de encerramento. Vou pedir para você clamar pela gente, em nome de Jesus. Amém, então, para a gente caminhar para uma conclusão, né? O que nós aprendemos com isso, né, Marcos? O que esse intervalo fez conosco? O que eu vou deixar para nós eu posso aqui até voltar o que eu estava meditando. Isso. O que a gente estava falando e eu falo isso com muita propriedade no Senhor. Uhum. Faça algo diferente. Que essa pandemia cria em nós uma vontade diferente de cultuar a Deus. Voltar ao culto presencial com mais vontade de ser cheio da presença de Deus. Glória a Jesus. A minha vontade, deixar essa palavra é essa. É que esse Amém. povo, que a igreja volte a adorar o Senhor de verdade e que os batismos com o Espírito Santo volte sem forçação de barra. Verdade. No hino da harpa. Impor as mãos. Na hora de uma palavra, alguém grita e fala em línguas estranhas. Glória a Deus. É isso que eu desejo na volta do culto presencial. É isso. Eu queria encerrar esse nosso bate-papo, Marcos, dizendo que a nossa igreja, que a igreja, ela consiga enxergar o valor de estar vivo. A verdade é essa. O valor de estar vivo hoje. Né? Porque muitos programaram a sua vida, mas Jesus chegou antes. Né? Jesus recolheu, como você falou, recolheu santos, recolheu não crentes, recolheu quem estava no ápice do ministério, recolheu anônimos. Então, eu preciso entender que se hoje eu abrir os olhos, tenho saúde, é momento propício para adorar. Né? Momento propício para ir, para ministrar, para ir sem reserva. Glória a Jesus. Eu sinto Deus com uma presença enorme aqui. Querido, se a gente acordou, abriu o olho, pôde dar um bom dia para a esposa, para o filho, é sinal de que a gente precisa adorar. A gente precisa ir com todas as forças, porque, como você disse, a gratidão é uma atitude. A gratidão, ela não é só um sentimento, ela é uma decisão de mostrar que você é grato pelo que você tem, e não de que você está insatisfeito pelo que você não tem, né? Então, eu peço a Deus que essa pandemia tenha ajustado a visão de muita gente,
que olhava muito para o que não tinha, olhava muito para o futuro, e aí você vai ver a crise de ansiedade bater, porque a ansiedade, como diz meu amigo Gabriel, é um excesso de futuro, é um excesso de uma coisa que você não alcança ainda, que não está ainda em condições de você administrar ou de você receber. Então, que a gente possa ter a visão ajustada, né? Que essa pandemia ajuste nossa visão para ver o que realmente é importante. Que dá para você adorar e ser grato, ainda que não tenha tudo que você quer, mas que a gente consiga ministrar em nós mesmos, ministrar para alguém a glória que é servir a Deus. E Marcos, se a gente, depois disso tudo, ainda enxergar servir a Deus como um sofrimento, como um fardo, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de aprender. Né? Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de ajustar isso em mim. A gente sabe que a gente vai sofrer amanhã, e assim, e pela misericórdia, a graça, né, de Deus, você, como você falou, você fala com muita propriedade sobre isso, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? E o que a gente pede a Deus todos os dias é que eu tenha forças espirituais e emocionais para viver o que eu tenho para amanhã, o que Deus tem para mim para amanhã, seja ruim ou seja bom. A gente sabe que falar é muito mais fácil que viver, como você falou, você fala com propriedade. E eu não posso dizer por experiência própria, mas a minha oração hoje não é mais que eu tenha a vida que eu quero, é que eu tenha condições de viver a vida que Deus tem para mim. É ajustar a visão e perceber que tudo que eu tenho é importante, né? E tudo que Deus me deu é importante. E se Deus ainda me deu mais um dia para adorar, eu preciso encarar isso como um privilégio, né? Que a gente possa ter esse sentimento ajustado, né? A gente tem mania de não ser tão grato só porque o dia não amanheceu como a gente queria, né? A gente não conseguiu o emprego que queria, E né? A nem gente não sempre está. Pode falar. nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. É verdade. Então eu oro a Deus para que a gente tenha essa visão ajustada, essa gratidão ajustada e que pessoas possam vir, né, sem reservas para a presença de Deus após esse intervalo. Marcos, se você puder, ora aí pela gente, clama pela gente em nome de Jesus. Vamos orar. Vinícius, um abraço, Vinícius. Senão ele não me convida para pregar, Will. Ai. Ai, Senhor Deus e eterno Pai. Glória a Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos por essa live que o Senhor nos permitiu, dentro desse assunto abordado depois da crise dos cultos presenciais. Meu Deus. Eu te louvo pela vida do teu filho, pela ideia que o Senhor colocou no coração dele, das quinta-feiras estar fazendo essa live. Que o Senhor abra as comportas do céu para ele, que o Senhor venha preencher todo o seu lado vazio, a qual o Senhor é Deus para isso. Pai amado, renova a força do teu filho, renova a força espiritual dele, da tua casa, da tua filha, Pai amado, da tua esposa, do teu ministério. Pai amado, eu te louvo por tudo, eu te louvo pela vida de todos aqueles que participaram dessa live comentando. Aleluia, que o Senhor possa enriquecê-los do teu Espírito Santo. Nos guarda da retaliação do adversário. Muito obrigado pela vida do teu filho. Nos dá o restante de noite abençoada, no nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos, muito obrigado, Marcos. Essa live foi excepcional para mim, aprendi demais. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, teu ministério. Um abraço aí para a Tina, um abraço aí para a família toda. Muito obrigado. E eu espero que em breve a gente possa repetir isso, porque foi bom demais. Essa conversa, esse ping-pong é bom demais para nossas vidas. Amém? Obrigadão, meu amigo, pela oportunidade. Deus te abençoe. Um grande abraço. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que pôde participar, que assistiu ou vai assistir. Amém. Seja edificado nessa tarde.
bem. A gente está aqui, se Deus permitir, quinta-feira que vem nós estamos aqui em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.